E eu falei, caramba, né? Que louco, né? E daí eu falei, deixa eu pesquisar um pouco a vida do Barack Obama, porque assim, afinal, já que o cara pô, cura os... Levanta os mortos, quase, né? Já tá quase. Ele é um ungido, né? Tinha até uns auréolas. Não sei se vocês lembram da propaganda do Obama. Tinha umas Tinha uns auréolas, raios saindo, uns né? raios Foi o saindo. primeiro grande case de propaganda política digital. É mesmo, vê se Eu você acha essa trabalhei imagem depois do com. Obama Foi o com primeiro, 3 né? ou 4 primeira, cores, assim, é bem... ele foi a primeira vez que É bem se forte fez essa se imagem. aproveitou tudo isso para fazer um candidato presidencial, né? Ele usou Sim. tudo. E aí o Barack Obama, né? Então tem dois mentores intelectuais que passaram por ele foi Bill Ayers, que é diretamente influenciado, pasme, pela escola de Frankfurt. Então as ideias foram diretamente. Vamos explicar o que é a escola de Frankfurt, Claro, então. claro. Não, ele tá falando de bomba. A gente tá falando aqui de bomba e o pessoal fica falando: ah, não, isso é muito longe. Isso não acontece aqui. Mas isso é algo que eu acho que todo mundo em casa tem de ter na cabeça. Se na sua casa a ideologia tá acima do que todo mundo conhece, que é família, religião e suas obrigações diárias, você abre o seu olho que pode rolar coisa esquisita. Você sabe que teve uma bomba aqui no Terminal de Pinheiros recentemente, né? Os caras explodiram uma bomba que tinha uma imagem... Não era essa não é imagem, exatamente não. essa. É. Como que ele acha? Tem uns raios Pois atrás? é, não sei nem como colocar, mas É, tem. Não sei uma nem auréola, como coloca colocar, ele tem uma auréola. auréola, não É, sei se auréola. anjo, santo, É. alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Mas essa é bem forte também, essa imagem ficou famosa também. E os caras botaram uma bomba recentemente aqui em São Paulo, no terminal de Pinheiros, abaixo os generais golpistas, morte aos fascistas, viva o maoísmo, viva a guerra popular, viva a revolução democrática. Explodiu a bomba 2025. mesmo. Com tudo isso, E o panfleto, ele trazia uma assinatura do PCB, mas errava o nome do PCB. Aí o Partido Comunista Brasileiro fez um negócio dizendo que não tinha nada a ver com isso. E é verdade mesmo, porque explodiram essa bomba às 8 da manhã, ninguém do PCB acorda antes das 11. Não tem a menor chance deles terem sido os caras. Esse é um exemplo, né? Esse é um Eu acho que é exemplo outro de que a gente quando tava eles- pensando, mas se colocou a imagem da auréola, né? E são vários. E aí eu lembro quando eu tava em 2008, então, e aí foi quando eu comecei a estudar essas coisas na escola de Frankfurt, né? Porque um dos outros mentores do Barack Obama é um homem chamado Saul Alinsky. quem é? Rules for Radicals. Ele escreveu um livro chamado Regras para Radicais. E o começo do livro, e é um livro falando sobre criar isso, agitação, pegar comunidades, né? Sim. E transformar em fundamentalmente militância política para avançar Pautas. essa pauta progressista e etc, né? E o livro era dedicado ao Lúcifer. O livro começa dedicado ao Lúcifer. O livro começa assim, ao Lúcifer, o primeiro revolucionário que conseguiu seu próprio reino. E aí eu travei, né? Porque eu falei, ó, tem duas opções, entendeu? Existe o Barack Obama anjo, que tá na grande mídia, tá? É consensual, né? Todos os jornais falavam, ele é um anjo enviado. E aí tem um outro Barack Obama que tá seguindo um cara que dedicou o livro dele ao Lúcifer. Eu queria saber qual dos dois, qual das duas coisas são reais. E a verdade, e aí, claro, eu fui ler o livro do Saul Alinsky, depois que eu fui encontrar o Bill Ayers, e aí eu vou parar na escola de Frankfurt, né? E aí, inclusive na faculdade, eu afiliei a Max Horkheimer, o Adorno, Eros de Civilização, que é o livro do Marcuse, Personalidade Autoritária, que é o livro do Adorno e tal. E quando você vai vendo esses livros, né, são pessoas eruditas. A escola de Frankfurt é um conjunto de intelectuais financiados para fazer uma mudança cultural concreta. Financiados por quem? Então, um dos financiadores foi um homem chamado Felix Weil, né, e teve outros financiadores americanos bastante impactantes que botaram dinheiro. Porque, veja, essas pessoas pensavam assim, vamos criar uma das versões, né, vamos criar um marxismo, que ele vai recorrer a Hegel, ele vai recorrer a outras coisas. Verdade que tiveram soviéticos, né, que também participaram disso. Por exemplo, o Stalin colocou dinheiro via Willy Milzenberg, que era um agente em Hollywood, em outros lugares. Era super comum, né? Essa presença soviética. Mas você sabe que muitas vezes, toda vez que eu estudo esse período, tem um livro incrível, aliás, chamado The Red Decade, que é sobre comunistas nos Estados Unidos, né? Eu sempre penso que não é tanto que os Estados Unidos foi infiltrado por comunistas, como em grande parte foi que os Estados Unidos financiou boa parte disso, né? Sabe que eu sempre faço uma pergunta em algumas aulas que é a seguinte, né? O que é mais antigo, né? O Partido Socialista Americano ou Russo?
E a maior parte das pessoas pensa assim, de cara, fala assim, não, é o russo, né? O russo e claro, é o americano. Aliás, a primeira internacional comunista começou em Londres e foi para Nova York. E aí tinha um Partido Socialista americano. E o Partido Socialista... E aí eu pergunto assim, tinham americanos na fundação do russo? E outra pergunta, tinham russos na fundação do americano? Não tinham russos na fundação do americano, mas definitivamente tinham americanos na fundação do russo. Aliás, tem um americano na parede do Kremlin, chamado John Reed. Inclusive, Hollywood fez um filme sobre ele, chama Warren Beatty, o sedutor serial da Maurella, da Newsmax. Tem várias, né? O Barack Obama... Mas eu acho que essa... eu acho que essa é de zoeira. Eu acho que essa é zoeira, gente. Eu acho que é zoeira. Pegadinha do Kratos aí. Os caras estão nos já estão. Vão achar que a gente que... que a gente que fez. A produção tá trolando aqui. Mas olha, o Barack Obama, só pra você ver como tem coisa radical na esquerda, ele é contra o woke, tá? Quem? O Obama. Ah, é? É. Para. Tem vídeo deles. Mas agora ele já vai virar de extrema. Não, mas ele é contra. Ele é contra o. Mas o. Ele continuava sendo de esquerda e já era contra o woke quando ainda se dizia que o woke não existia, anos atrás. Eu tenho um vídeo dele, acho que de 2017, falando isso, que eu traduzi. Ele já falava quando ainda se dizia que o woke não existia. Sim. A J.K. Rowling virou agora extrema-direita. Total. Eu sou extrema-direita, todo mundo é extrema-direita. Mas ele já falava antes, pra você ver o seguinte, na esquerda tem coisa tão radical que um cara que era alinskiano, eu não sei se as pessoas têm noção do que é o Saul Alinsky. Quando eu vim falar do meu livro, do Cancelando o Cancelamento, lembra que eu te contei uma história de um cara neonazi que fez um método para radicalizar a pessoa, chama Manual de Radicalização, do Andrew Anglin? De onde ele tira? Ele faz um mix de Mein Kampf, do Hitler, com o Rules for Radicals, do Saul Alinsky, que é o mesmo mentor do Obama. Então, assim, não é um anjinho, não é uma questão ideológica, é uma questão de manipulação das pessoas que nós estamos falando. Sim. Aí você pensa, o cara que é discípulo disso, acha que, não, o Todes eu acho over. Então, assim, não é inofensivo. Se esse cara tá falando que é over, é bom ouvir. É que não tem limite também, né? Porque o problema é que a revolução come seus próprios filhos, né? História famosa, Robespierre fez a Revolução Russa, foi morto pela Revolução. Quase todo mundo que faz as revoluções é morto pelas revoluções, né? Inclusive... Revolução Francesa. Revolução Francesa, Stalin morria de medo de ser morto pelo próximo Stalin. E aí, imediatamente, tem pessoas que falam, ele era direitista, ele apoiava o outro lado da revolução. Na China, fizeram a revolução. Imediatamente, todo mundo que fez a revolução era de direita, comparado com agora o Mao Tse-tung, que era a esquerda deles, e aí você tinha que fazer marchas antidireitistas, muitas delas para matar pessoas que ontem eram de esquerda. E esse processo, ele é antiquíssimo, né? Eu tava falando desse livro The Red Decade, que o próprio Partido Comunista nos Estados Unidos, né? Isso, os socialistas nos Estados Unidos, como eu tava falando, eles ajudaram a fomentar, muitos americanos ajudaram a fomentar, na verdade, a Revolução Russa, ajudaram a financiar. Das histórias mais incríveis, tem um livro que chama Wall Street and the Bolshevik Revolution, que conta sobre a relação entre Wall Street e a Revolução Russa. E nesse livro tem uma missão da Cruz Vermelha feita por pessoas do Federal Reserve, é o Banco Central americano. E o Federal Reserve tem um Federal Reserve de Nova York, porque o Federal Reserve, em parte, ele é controlado por Federal Reserves locais, e o principal é o de Nova York. E aí esse Federal Reserve de Nova York manda uma missão da Cruz Vermelha para participar da Revolução Russa. Só que a Revolução da Cruz Vermelha não tinha médicos. Eu não lembro agora a proporção exata, mas tinha, sei lá, 3 médicos e um monte de banqueiros. E aí quando chegaram lá, os médicos se demitiram, porque eles falaram, cara, isso aqui é falso. Então os médicos voltaram, então só tinha banqueiros. E aí você tem esses banqueiros com chapéu, tem foto no livro, é um negócio surreal. Tem esses banqueiros com estrelinha vermelha, chapéu, que foram lá o quê? Dar grana para ver a revolução acontecendo. E essa coisa surreal, depois que tem o governo soviético abre um borough, abre uma representação dele em Nova York, no prédio do Federal Reserve de Nova York, o mesmo prédio dessa missão da Cruz Vermelha, que era o mesmo prédio onde estava o banco.
Então você tem esses bancos americanos já com pessoas de ideologia progressista, com essa ideologia de governo mundial, muitos deles, aliás, imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, você tem a Liga das Nações, que já era a discussão do governo mundial, de você criar um governo global e tal. Isso já tem até capa de jornal, né? Governo mundial está chegando e tal. Essas pessoas já financiaram a Revolução Russa. Os herdeiros dessa geração são os mesmos que vão financiar o chamado marxismo cultural em décadas posteriores, né? Mesmo, sei lá, Michel Foucault, que passou pelo Brasil, aliás. Passou pelo Rio de Janeiro, inclusive. Mas foi escrever e foi divulgar muito da obra dele nos Estados Unidos, na Califórnia. Então o que acontece é que os Estados Unidos virou uma espécie de hub, né? E com pessoas extremamente influentes e engenheiradas, para receber todo tipo de ideia dessas e ir divulgando no Ocidente. Essas ideias, por vezes, elas não se manifestaram na versão ocidental como o comunismo. Comunismo no sentido, sei lá, stalinista, soviético, old school, hardcore, né? Agentes da KGB e tal. O Putin é um herdeiro da KGB, aliás, né? Ele vem da KGB. Meio que a KGB, em algum sentido, a KGB tomou conta da Rússia, né? A vitória do Putin, a KGB venceu, né? Era a instituição mais funcional do país. Então, assim, não é tão absurdo que a KGB tenha também dominado, mas de fato é isso que acontece. Mas tirando a parte desse comunismo velha guarda, né? Old school, no Ocidente, essa ideia de marxismo relacionada à cultura, ela vai se fundir com o movimento revolucionário já nativo, já clarissimamente americano, que é o progressismo. De um tal modo que você não consegue nem separar tão claramente. Isso eu tô falando da década de 30, né? Na época do Roosevelt, ou talvez até na época do Woodrow Wilson, estamos falando de 100 anos atrás. Você não consegue separar claramente o que é o progressismo e o que é o socialismo já naquele período nos Estados Unidos. Sabe que nesse livro ele conta várias coisas notórias. Bom, o Roosevelt foi o grande aliado de Stalin na guerra. E eles tocavam cartas, eles tinham admiração. O Roosevelt chamava Stalin de Uncle Joe. Sei lá, boa parte dos assessores do Roosevelt eram espiões soviéticos ou amigos dos soviéticos. Quem viu Oppenheimer, né? Todo mundo era comunista no Oppenheimer, entendeu? Quem não era comunista era comunista, sei lá. O Oppenheimer, meio que a mulher dele era comunista, a amante dele era comunista, o cara que criou o filho dele era comunista, todos os amigos dele eram comunistas, meio que todo mundo no Projeto Manhattan era comunista, entendeu? E o louco quando você entende isso é que existe um movimento progressista absolutamente em sintonia com esse movimento socialista como uma das forças dominantes da política americana no século XX. Essa força que é absolutamente dominante, os Estados Unidos é a grande potência global. Então, naturalmente, ele vai exportar para todos os países esse negócio. E isso vai se manifestar na grande mídia, porque a grande mídia tem um efeito trickle-down da fonte do próprio dinheiro. Natural, é uma fonte de influência cultural. O Fed é o maior centro de dinheiro global, aliás, toda a moeda está vinculada ao Banco Central americano. A grande mídia americana acaba pautando a mídia internacional, o dinheiro também flui dos Estados Unidos, e as universidades americanas vão pautando todas as outras. Então você tem uma espécie de estrutura piramidal que entram fortes, financiadas, ideias progressistas, ou socialistas, ou qualquer vertente dessas, elas vão pegar forte no New York Times, vão pegar forte em Harvard, vão pegar forte em Berkeley, e aí elas vão chegar inevitavelmente nas versões, nas contrapartes nacionais, brasileiras, francesas, e aí, tanto que até eu sempre brinco, né, você acha que a mídia, o New York Times que está copiando a mídia brasileira, ou a mídia brasileira está copiando o New York Times? É evidente. Isso vai criando a aparência de uma espécie de consenso da mídia, só que na verdade você tem um centro de poder global que vai disseminando uma ideologia e todo mundo está falando a mesma pauta. É por isso que, e aí fazendo um raciocínio, eu cheguei lá e falei, o New York Times era pró Barack Obama, a mídia brasileira era pró Barack Obama, o Le Monde era pró Barack Obama, o The Guardian era pró Barack Obama, o outro era pró Barack Obama. Eu falei, caramba, que louco, né? Por que todo mundo é pró a mesma coisa, entendeu? Qual é a... Quando que é o memorando... E aí que tá, não é que tem uma reunião secreta, embora eu até adoraria ouvir a Madeleine sobre isso, né? Talvez exista, sei lá, né? Mas eu não tô ciente, talvez tá. A reunião secreta dos jornalistas, eles se encontram e falam, vamos todos dividir agora a pauta, né? Vamos combinar, assim. Mas na verdade você tem uma estrutura de cascata que envolve dinheiro, poder e influência, e essa estrutura cascata vai espalhando ideologia.
Então, o jovem que está se achando o outsider, né? O guerreiro, o guerrilheiro contra o sistema, ele, na verdade, está reproduzindo uma ideologia que passou por banqueiros globais, que passou pela grande mídia global, que está sendo discutida no Ivy League. Não tem nada de rebelde, é o sistema, é o establishment puro sangue, né? Não tem um negócio. Só que como você cria uma mística de que ele é um rebelde contra o sistema, na medida em que ele, na verdade, está refletindo literalmente o próprio sistema. Ele reflete a pauta do sistema, né? É uma coisa que eles se aproveitam de algumas características. A pessoa é reativa, é preguiçosa e quer fazer parte de um grupo. Então ele quer falar, não, eu sou revolucionário, eu tô mudando tudo isso aqui, eu tô fazendo do meu jeito. Ele não lava a própria cueca. É gente que tem medo de panela de pressão. Ele não vai conseguir fazer a revolução. Se der a arma para ele, ele não vai conseguir fazer a revolução. Então você tem um sistema que cria para ele esse sentimento. Então, como ele é reativo, joga coisas para ele, ó, assim você tá brigando contra o sistema. E ele tá brigando contra o sistema, obedecendo o sistema. Existe isso. Eu brinco com eles, falo que é o Che Guevara de apartamento, né? Ele quer ser o Che Guevara. Ele queria muito, mas vai ficar sem desodorante? E precisa Tem areia antialérgica? Trabalhar na casa dele e fazer o Nescau de manhã. Cadê o meu Nescau? Ele levanta 11 horas, põe a pantufa, bate na mesa, pede o Nescau e aí vai pro Twitter ensinar pai de família a viver. Exato. É isso que a gente... Então, assim, esse pessoal se sentiu muito confortável com essas ideologias. Essas ideologias servem a um monte de gente que se diz revolucionária sem precisar ter o trabalho. Até porque se precisar trabalhar, eles não vão conseguir mesmo. É só levantar uma hashtag e tá feito o trabalho, né? Exato. E nas redações, como ocorre? As redações, assim, não tem organização suficiente para você ter uma reunião e passar de cima a baixo, tá? Sim. Não tem. Então, assim, eu acho que precisa dividir aí a pauta em duas coisas. Uma coisa são essas histórias políticas que a gente vê plantadas em vários lugares. Sabe quando você começa a ver uma fonte disso e não sei o quê, uma fonte disso e não sei o que lá. Quando o jornalista ganhava bem, não acontecia isso, porque se sai uma porcaria dessa, uma fonte falando não sei o que, mandava embora. Mas hoje, com o que estão pagando, é o que tem, é o que temos para hoje, entendeu?